Deu nem um mês de mecanismo e a gente já tá falando Padilha de novo. Ranço. O cara que trabalha muito, ele não pensa na crise. E aí, brasileiros? Sejam bem-vindos ao Cinema Raiz. E hoje nós falaremos sobre o quê? Sobre o que nós falaremos? Nós falaremos sobre mais um filme de Joseph Padilha, ou José Padilha, como é conhecido nas terras tupiniquins. E antes da gente conversar sobre o filme, não se esqueça de se inscrever no canal da Brisa de Cultura, dar aquele like marotinho que só você sabe dar. E vamos pro papo, né? Bom, o filme analisado de hoje é 7 Dias em Entebbe. É o segundo filme gringo do Padilha e, assim, dá uma tristeza forte, porque eu lembro muito da época que ele fazia uns documentários brasileiros que eram muito, muito bons, especialmente o Ônibus 174, que é talvez o primeiro filme dele, talvez seja o ponto alto de documentário da carreira do Padilha, né? E essa realidade que ele apresentava nos documentários a gente não vê muito nesse filme, que tenciona ser um thriller político, né? Para começar, a diferença básica entre esse filme e os outros produtos que o Padilha estava fazendo, em especial o Mecanismo, né, que a gente analisou aqui, vai aparecer o card em algum momento aqui na tela, voando. Ao contrário do Mecanismo, de Tropa de Elite 1 e 2, esse filme não tem narração em off, né? Mostrando que talvez o Padilha não tenha tanto prestígio lá na gringa quanto tem aqui. Na verdade não tem, a gente sabe que não tem. Sim, eu adoro o Padilha é um cara maneiro, mas a gente sabe que não tem, não é um cara super... Enfim. A trama conta uma história que ficou bastante famosa em 1976, em que um grupo de revolucionários alemães raptam um avião na França que continha uma porção de pessoas israelenses, né? E esses ativistas eram pró-direitos da Palestina. Enfim, esse viés revolucionário ele é muito discutido no filme, de uma maneira um pouco complicada. Esses personagens alemães têm um receio tremendo de serem encarados pelos sequestrados israelenses, como foi no caso, obviamente, dos nazistas com os judeus na Segunda Guerra Mundial, né? É um negócio que está um pouco recente, tem uns 30 anos de diferença entre uma história e outra. Então, 30 anos pra gente é muita coisa, mas na história é quase tipo outro dia, né? Bom, o ideal dos personagens, especialmente o núcleo alemão, né? O filme tem vários núcleos, parece até um filme coral. Pra quem não sabe, filme coral é quando um filme não tem um protagonista só. Na verdade, um grupo de pessoas são os protagonistas, né? Mas o ideal dos personagens é mostrado de uma maneira muito confusa, normalmente de uma forma bastante ingênua, né? Quase infantil. São como se fossem crianças que estão raptando pessoas, né? Você imagina uma criança raptando uma pessoa. Não vai ser legal. Vão ficar dando chupeta para as pessoas. Não vai ser legal. Acho que mesmo quando é um adulto não é legal, né? Não. Sequestro em geral, evite, né? Melhor não. Vamos deixar, vamos conversar. Normalmente é melhor. Há dois personagens que resumem bem isso e que são os que têm mais tempo de tela, né? Que é o personagem do Daniel Brühl, que é um ator alemão que costuma fazer uma porção de filmes, fez Bastardos Inglórios. E o outro é a Rosamund Pike, que fez 007, fez Garota Exemplar. E esses dois personagens, eles são mostrados como pessoas muito idealistas, que agem dessa forma ingênua, como a gente já tinha dito anteriormente, e que não conseguem fazer ações nem pacifistas, como o seu discurso normalmente diz, e nem as ações mais enérgicas e mais violentas, né? São pessoas que claramente não são talhadas para esse tipo de trabalho e, no entanto, estão fazendo aquilo dali, né? Em alguns momentos, o filme mostra eles como se fossem pessoas quase burras. A realidade é essa, né? Inclusive foi uma das reclamações por parte de gente que conhece a história de verdade, falando que os terroristas não eram tão burros, né? Terroristas, obviamente, atendendo à narrativa israelense, né? Da história. Isso também é uma problemática do... Nossa, cara, esse filme é tão difícil. Bom, tirando os protagonistas, né? Se é que a gente pode chamar de protagonistas, porque basicamente são as pessoas que têm mais tempo de tela, né? Desse núcleo alemão, todo o resto dos personagens são mostrados apenas e tão somente como arquétipo. Em especial, os soldados israelenses, que deveriam, segundo a narrativa que o filme escolhe para si, serem os heróis da história, né? Não tem muita complexidade
nas atitudes e no modus operandi deles, né? Ao contrário, eles são basicamente como se fossem uns vingadores, só que sem nenhuma alma. E o máximo de aprofundamento que existem neles são em cenas de ação, onde eles correm em direção ao seu objetivo, com os cabelos ao vento, aquele cabelo oleoso, bonito, parece o John Willis, assim, são homens fortes, sedosos e... Enfim, é pouco, né? Bom, a discussão sobre o viés ideológico desse movimento revolucionário soa muito, muito rasa. Principalmente quando você coloca em perspectiva as pessoas que fazem parte desse grupo que tenta trazer uma liberdade para a Palestina, né? Lembrando, obviamente, da questão da criação do Estado de Israel 30 anos antes e que fez com que esses grupos pró-Palestina acontecessem. Tem uma discussão entre o personagem do Daniel Bru com um sujeito que mora na Palestina que ela é, tipo, exemplar nesse sentido. Que mostra o rapaz da Palestina esculachando, praticamente, esse é o termo, eu tô tentando melhor para isso, o personagem do Daniel Bru, jogando na cara dele que a vida e o cotidiano dele são extremamente confortáveis em comparação, por exemplo, com os sofrimentos que o povo palestino sofre, com o sofrimento que o povo palestino vive todos os dias. E isso, apesar de ter um viés um pouco discutível, do ponto de vista de análise de discurso e de modo de operar da revolução, ainda assim soa muito infantil. É um argumento muito fraco. Se você for colocar à luz de qualquer teoria política, isso daí não bate mesmo. É muito complicado. E o filme ele é cheio desses momentos, onde normalmente frases feitas passam por cima de qualquer coerência e bom senso. O que é péssimo se tratando de um filme que tenta ser um thriller político. Então... Ah, Padilha, eu gostava pelo menos, tanto de você. Não, eu gosto sim, eu gosto. Se a gente marcar um show aí pra gente fazer as pazes, com certeza vai rolar, acho que vai acontecer. Bom, o José Padilha trouxe alguns antigos amigos que trabalharam em outras coisas com ele pra poder fazer o filme, né? A fotografia é do Lula Carvalho, a música é do Rodrigo Amarante, que já tinha feito Narcos com ele, tem um vídeo nosso aqui também, que tá aparecendo no card. E a montagem é do Daniel Rezende, que já tinha trabalhado com ele no Tropa 1 e Tropa 2. A questão é que todos esses elementos são muito mal encaixados dentro do filme. A montagem é muito confusa, tem erros de continuidade absurdos dentro do filme, que não necessariamente são erros do Daniel Rezende, mas, enfim, no final das contas, a montagem soa muito confusa. A fotografia, ela deixa sobressair muitos elementos escuros no filme e tem muitas tomadas à noite, o que faz tudo se tornar ainda mais confuso. E a música, não é que ela é ruim, eu até gostei da música separada do filme. O problema é que ela pontua um dos momentos mais enfadonhos do filme, que é quando ele mostra um núcleo de dança de um dos personagens que é um soldado israelense. E essa história toda, essa subtrama é completamente risível e destacada do restante do filme, né? Aliás, se você vê um filme de guerra, um thriller sobre guerra, um thriller sobre resgate, que tem um núcleo de dança, cara, por quê? Um núcleo de dança, tipo, não é se ela dança ou danço, não é, sabe? E todos esses problemas são pontuados por um texto muito complicado do Gregory Burke, que não é exatamente o iniciante, fez alguns trabalhos anteriores, mas não é um sujeito que tenha, aparentemente, tarimba para mostrar uma história tão complexa, né? Causa uma estranheza quando você vê, e não é uma estranheza que chegue perto do nonsense. Os irmãos Coen, por exemplo, fazem filmes que têm muitas coisas estranhas, algumas vezes pulando para o nonsense, como Fargo, e outras não pulando para o nonsense, como Onde os Fracos Não Têm Vez. E essa estranheza normalmente agrega a dramaticidade do filme. 7 Dias em Entebbe não tem essa condição. Ao contrário, normalmente as análises políticas que ele faz são extremamente fracas. Bom, no fim das contas, 7 Dias em Entebbe é um filme que infelizmente não causa tanto impacto no seu espectador. Infelizmente a discussão política ela varia entre momentos em que ela tenta ser isenta e momentos em que ela glorifica o governo e o exército israelense, né? O que mostra que o filme tem uma dificuldade até de escolher um lado. O que, de certa forma, até conversa muito com a postura política do José Padilha daqui pra frente. Afinal de contas, ele está associado aí à nossa querida Marina Silva.
Essa menina, enfim, não vou falar mal da Marina Silva porque ela tem um passado legal, só o passado também, porque 7 dias em Entebbe, infelizmente, tem desses momentos onde a isenção vence, inclusive, o bom senso. É triste o destino do Padilha, né? Mas o que não é triste? O que não é triste é você, que pode estar se inscrevendo aqui no canal da Brisa de Cultura, comentando aqui o que você achou do filme, o que você achou da nossa análise, se achou que a gente está sendo muito petralha, né? É uma questão que talvez seja um problema de vocês. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like gostosinho, espalhe pros seus amigos, pros seus inimigos também, se você não gostou. Principalmente você que não gostou, acho que devia espalhar mesmo, porque é importante. Não se esqueça de ver o Quebra Lírica, nosso programa sobre rap, que voltou há pouco tempo para essa segunda temporada. Um beijo no coração e espero que vocês estejam vivos aí um dia. Foi?